Muito bom dia, é um prazer, como sempre, estar falando com todos vocês, principalmente da palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que traz luz, a palavra que esclarece, a palavra que tira todas as dúvidas, a palavra que nos faz pensar com a nossa própria cabeça. É isso que nós temos tentado já há algum tempo falar a todos vocês. Eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam, muitas são as pessoas que acham que eu estou ofendendo quando eu falo da idolatria, especialmente das mentiras da Igreja Católica. Mas isso aconteceu com os profetas, com o Senhor Jesus, com os discípulos e com muitos pastores acontece a mesma coisa. Quando a gente fala a verdade é a palavra de Deus, a verdade não é o pastor, não é a igreja, a verdade é a palavra de Deus, é natural que nós sejamos mal interpretados. Mas essa é a nossa obrigação, essa é a nossa tarefa, o nosso dever de tentar abrir os olhos das pessoas da mesma forma que os nossos foram abertos. Nós estamos já nas vésperas dessa festa chamada Natal, e que muitas são as pessoas que comemoram sem saber a sua origem, se é uma coisa bíblica, se não é. Muitas são as pessoas, o mundo inteiro comemora essa festa chamada Natal sem saber por quê. E muitas são as pessoas que acham que o Senhor Jesus nasceu nessa época, porque o Natal supostamente se comemora, se celebra o nascimento do Senhor Jesus, supostamente, mas não é verdade. Não é verdade. Quando você descobre a origem do Natal, da onde ele veio, então você vai ter que tomar uma decisão. Se você vai seguir praticando, se você vai seguir comemorando, celebrando ou não. Porque a verdade é o seguinte, o Senhor Jesus, em primeiro lugar, você tem que saber, ele não nasceu nessa época. Pelos cálculos da Bíblia, pois a Bíblia, nenhum discípulo, nenhum apóstolo, na Bíblia não consta nenhum registro de uma data específica, um dia específico do nascimento do Senhor Jesus. Então que fique bem claro que na Bíblia não tem nenhuma data. O que se tem são épocas. São épocas, são pistas para que a gente possa ter uma ideia a época que o Senhor Jesus nasceu. No livro de Lucas, a gente pode falar sobre isso. Quando o anjo ele aparece para Maria, ele fala que Isabel, que seria a mãe de João Batista, já estava no 6º mês. E aí Maria, ela engravida. Então o que acontece? Isso aconteceu em julho aproximadamente. Isso aconteceu em julho. Então, a gente calcula que o Senhor Jesus, ele tinha 6 meses, era 6 meses mais novo do que João Batista. Então, a Bíblia nos dá pista que o Senhor Jesus, ele nasceu entre setembro e outubro. Ele nunca nasceu em dezembro, ele nasceu em setembro e outubro. Os próprios judeus comprovam isso. Os próprios judeus, eles comprovam isso através do calendário deles. Então, a verdade é que o Senhor Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Ele nasceu entre setembro e outubro, porque a gente calcula que ele era, como diz a Bíblia, 6 meses mais novo do que João Batista. Agora a pergunta é o seguinte, os discípulos comemoravam o Natal? Alguma passagem da Bíblia onde Paulo, Pedro, Silas, Felipe, os apóstolos, os discípulos, eles comemoravam o Natal? Eles ensinaram a gente comemorar o Natal, o nascimento de Jesus? Não. Então isso fica bem claro. Então, primeiro, Jesus não nasceu no dia 25. Ele não nasceu em dezembro. Ele nasceu entre setembro e outubro. A gente tem essas pistas através do livro de Lucas, logo no início. Segundo, os discípulos não celebravam, não comemoravam e não ensinaram ninguém a
a celebrar o Natal. Então a pergunta é o seguinte: da onde, qual é a origem do Natal? Pela história, pela palavra de Deus, havia uma festa pagã, no dia 25 e 24 de dezembro. Era uma festa pagã, isso bem antes do Senhor Jesus, do nascimento do Senhor Jesus. Essa festa era uma festa onde Nimrod e Semíramis, que era a sua mãe e depois se tornou a sua esposa, então eles comemoravam o nascimento do Deus Sol. Então Nimrod morreu e Semíramis então começou a propagar essa festa, que era o nascimento do seu filho ressuscitado, que se chamava Tamuz, mas ela dizia que era Nimrod, que era o seu filho e depois se tornou seu marido. Então essa tradição diabólica, ela surge dessa festa pagã, desse engano que a própria Semíramis, que era a rainha do céu e que havia e dizia e propagava que quem estava nascendo era o filho do Deus Sol. Daí surge essa festa pagã. Já na época de Constantino, quando os cristãos nunca haviam comemorado o nascimento de Jesus, que surge o envolvimento, que surge a união do paganismo com o cristianismo. Aí surge a Igreja Católica. O que aconteceu? Os antigos cristãos, eles não comemoravam, porque eles sabiam que era idolatria, eles sabiam que era uma festa pagã. Mas os novos cristãos, eles começaram a comemorar. Como havia uma união entre o paganismo, que eram as festas idólatras, com o cristianismo na época de Constantino, então o que aconteceu? O Natal ganhou força. Essa festa pagã, diabólica, demoníaca, começou a ganhar força e até hoje ela é uma mentira, mas que ela parece verdade. E muitas pessoas comemoram isso. Claro, você tem o direito de comemorar. Agora, você tem que saber a verdade. A verdade é que não é uma festa cristã. Não tem nada a ver com o cristianismo. É uma festa pagã que veio há muitos e muitos anos antes do nascimento de Jesus e que isso foi, então, colocado no meio cristão. No meio cristão, quer dizer, o paganismo entrou no cristianismo e isso ficou até hoje. E as pessoas comemoram sem saber. A pergunta que eu faço, meu amigo e minha amiga, é o seguinte: você acha que essa época as pessoas celebram verdadeiramente, se fosse o nascimento de Jesus? Onde existem tantas bebidas, tantas traições, tantos adultérios, tantas meninas que perdem a virgindade, tantos jovens que começam a usar drogas. É a época que mais vende cerveja, que mais vende cachaça, que mais vende drogas. Você acha que tem alguma coisa a ver com o cristianismo autêntico, verdadeiro, da palavra de Deus? Claro que não. Não tem nada a ver, as pessoas não estão nem aí. É uma festa pagã. Por isso, essa festa, ela envolve muita gente. Ela envolve o sentimento das pessoas. As pessoas ficam sentimentais nessa época. Mas é um sentimento passageiro. É um sentimento de um dia. É um sentimento falso. Porque, para mim, particularmente, é uma das festas celebradas aqui no Brasil, no mundo inteiro, mais falsa, mais hipócrita que possa existir na face da terra. As pessoas ficam sem falar, as pessoas falam mal uma das outras, e quando chega nessa época, um sentimento envolve aquela pessoa, e ela chora, e ela cobra presente, e ela abraça as pessoas, e ela beija, ela pede em casamento, e depois ela se arrepende. E aquilo tudo passa, e a pessoa fica bêbada, a pessoa fica drogada, a pessoa muitas vezes é violentada, enfim, é um inferno, verdadeiramente é um inferno. Mas, o que acontece? O diabo, ele colocou esse sentimento, não, é o nascimento do Senhor Jesus, é o nascimento do nosso Deus, não tem nada a ver. Você, cristão, que comemora o Natal, você pode comemorar. Mas eu estou dizendo para você a verdade. Os discípulos não comemoravam. Jesus não nasceu nessa época.
Jesus não nasceu nessa época, nasceu entre setembro e outubro. Isso está na Bíblia, não uma data específica, mas a época da festa aonde Jesus nasceu. Se você quiser comemorar, é igual cigarro. Lá no maço de cigarro está escrito: olha, isso mata, isso dá câncer, isso acaba com você. Mas as pessoas seguem fumando. O Natal é a mesma coisa, é uma festa pagã. O cristão não deveria participar. Ele não deveria participar porque é uma festa pagã. Mas ele fala assim: não, não tem nada a ver, não tem nada. Tudo bem, é o direito que você tem de não crer no que eu estou dizendo, não crer na palavra de Deus. Nenhum discípulo comemorou, ninguém comemorou essa festa. Somente na época de Constantino, o imperador, ele unificou o paganismo e o cristianismo. Então, os cristãos que eram já velhos nunca comemoraram, mas aqueles que começaram naquela época, eles começaram a comemorar para agradar todas as pessoas. E isso ficou até hoje. Isso permanece até hoje. No outro programa, nós vamos falar um pouco mais sobre essa festa que as pessoas celebram, que não tem nada a ver com o cristianismo. Que Deus abençoe a todos, que tenham um bom dia.